Começamos na semana passada falando sobre educação financeira para filhos e hoje nós temos a segunda parte, falando agora para filhos a partir de 7, 10 anos de idade. Eles já estão maiorzinhos, então entendem um pouco mais e a gente também pode elevar aí um pouquinho o grau de dificuldade. Mas e aí, como ensiná-los mais sobre finanças? Vem comigo que eu tenho umas ideias aqui. Segundo vídeo da nossa série sobre educação financeira para filhos, na semana passada falamos para as criancinhas aí de 2 a uns 6 anos de idade. Hoje a partir dos 7, 10 anos, mais ou menos. Você tem filhos nessa idade? Me conta o que você tem feito para educar eles financeiramente. Eu sei que pode ser difícil, muitos pais às vezes nem eles foram educados, né, financeiramente. Como é que vai passar isso para os filhos? Mas se você tem alguma dica diferente, bacana aí, por favor, compartilha nos comentários que eu quero ler e talvez a gente acrescente aqui no próximo vídeo, certo? Aproveita que você vai comentar e já curte esse vídeo e se inscreve no canal para a gente compartilhar e aprender mais juntos aqui a cada semana, tá bom? Então tá, seu filho tem entre 7 e 10 anos de idade? Ótimo, ele já tá numa fase que ele consegue entender como funciona um pouco mais o mundo real, né? A vida como ela é. Até aqui era uma coisa mais simplista, mais simples, no entanto, aqui o grau de dificuldade já aumenta um pouquinho mais. E aí você vai ver como é que a gente pode fazer isso de algumas formas. É claro que eu só estou dando uma sugestão aqui. Você não precisa fazer exatamente do jeito que eu estou te falando. Você pode criar umas ideias e depois ir trabalhando nelas mais e mais, certo? A primeira coisa que eu diria que eu faria, né? No caso, não tenho filhos, mas se eu tivesse, eu com certeza faria, era criar metas de atividades domésticas. Por exemplo, até aqui o seu filho pequenininho, você tem que guardar os seus brinquedos, aí as crianças vão lá e guardam os brinquedos na caixa e etc e tal. Aqui eles já estão maiores, eles já conseguem fazer coisas como tirar o lixo, né, botar lá fora, onde vai ser coletado, talvez lavar uma louça. Eu lembro claramente, eu com 6, 7 anos de idade, já lavando a louça. Meu pai e minha mãe botavam eu e minha irmã no banquinho, e aí, claro, não lavava talvez as panelas pesadas e as facas, mas os pratos de plástico, essas coisas assim, era a gente que lavava. Talvez ajudar o pai a lavar o carro, enfim, você tem várias coisas que você pode colocar o seu filho para fazer de atividade doméstica remunerada, que eu digo, né, como uma forma assim de incentivo. Toda vez que você tirar o lixo, a mãe vai te dar R$1, porque, né, você está trabalhando, né, ajudando na casa. Eu não recomendo você tentar incentivar com dinheiro as crianças a fazerem o que é a obrigação delas. Por exemplo, se você fizer o seu dever de casa, eu vou te dar dinheiro. Se você comer verduras, eu vou te dar o dinheiro. Isso é obrigação de uma criança, né? Assim como a gente tem a obrigação de escovar os dentes todos os dias, a criança também de fazer essas coisas. Então, se você começa a remunerar isso, ela só vai querer fazer no dia que você der dinheiro. E não é assim que a vida funciona. Tem tanta coisa, né, na vida adulta que a gente faz sem nenhum tipo de remuneração, que a gente sabe que é importante e precisa fazer. Então, cuidado para não complicar a cabeça da criança aí. Agora, eu acredito, na minha realidade, como eu fui criada, até ajudar dentro de casa é considerada uma obrigação. Quando eu era pequena, era obrigação minha lavar a louça. Mas você pode criar o que é obrigação para a criança e o que é o extra que ela pode ser remunerada. Você precisa arrumar o seu quarto todos os dias e tirar o lixo, essa é a sua obrigação. Se você ajudar o papai a lavar o carro, aí você pode ganhar um extra, que aí você já está ajudando a mais. Isso também eu super recomendo, para não confundir a criança e achar que ela só vai trabalhar dentro de casa para ajudar, né, no dia a dia, se você pagar. Então, muito, muito, muito cuidado com isso. Agora eu vou dar uma série de dicas que na verdade não são minhas, eu vi um outro educador financeiro dando e eu achei muito legal. É o Bruno Perini, não sei se vocês acompanham, ele tem um canal aqui no YouTube também muito bacana e ele tem um podcast ótimo que eu acompanho direto, que é Os Sócios, então super te recomendo e essas ideias eu peguei dele também, gostei bastante e então vai ficar a dica aqui, se você não viu antes, a gente vai compartilhar agora. Certo, seu filho tem 7 a 10 anos de idade. Ele já entende o que é uma mesada, o que é o dinheiro, pelo menos deveria entender. E digamos então que seu filho tem uma mesada que seja de 26 reais. Vou botar aqui porque eu tô sem nota de 5. 26 reais, certo? Essa aqui é a mesada dele. Mas aí você vai falar, filho, eu vou te dar esse dinheiro aqui, mas a mesada aqui em casa funciona igual o governo, igual um assalariado, igual acontece na empresa do papai. Papai tem esse salário, mas desse dinheiro,
R$ ficam retidos na fonte. O que é retidos na fonte? É quando a gente sabe, né, tem o imposto de renda no nosso contra-cheque, fica uma parte lá. A criança talvez não vai entender o que é retido na fonte, mas ele vai entender que uma parte tem que ficar com o governo. Uma parte do que você ganha não é seu. Você tem que ajudar, né, para poder, se você quer ruas limpas, se você quer educação, se você quer saúde. Claro que você vai explicando com carinho e aos poucos para ele ir entendendo. Esse dinheiro vai contribuir para outras coisas. Achei muito diferente essa ideia, nunca pensei. Acho que pode fazer sentido aí também. E aí o seu filho falou: Ai, não, pai, eu queria ir fazer tal coisa lá na escola, ou que meus amigos vão fazer uma outra coisa. E ele já acabou com o dinheiro, talvez, aí da mesada dele. Você pode oferecer um empréstimo pro seu filho, aí você já vai explicar para ele o que é o tal do empréstimo. Você fala: olha, eu vou adiantar aqui os seus R$ 26 do mês que vem, mas empréstimo é empréstimo. Tem juros, você vai ter que pagar juros. Então, no próximo mês, o papai vai te dar menos dinheiro. Por quê? Porque eu vou pegar os juros para mim, ou seja, uma parte vai ficar comigo, etc e tal. Entendeu? Então, nesses conceitos, você pode ir tentando passar para o seu filho aos pouquinhos. Mesma coisa sobre os investimentos. O seu filho tem R$ 26 da mesada, ele fala: pai, eu vou deixar contigo, então, esses R$ 20, e aí se eu deixar contigo no mês que vem, você vai me dar mais dinheiro? Aí você, sim, no mês que vem, se você deixar comigo, o seu dinheiro vai ficar investido. E eu vou te dar os R$ 20 com juros de talvez mais R$ 2 e mais os R$ 26 que você já tinha. Então você vai ter mais dinheiro. E aí ele vai entendendo um pouquinho sobre como funciona o investimento, como funciona o empréstimo, né? Que um você ganha mais dinheiro, outro você ganha menos e tal. Deu para entender mais ou menos, né? Onde eu tô querendo chegar. Mesma coisa com cartão, a gente fica vendo um cartão, os filhos ficam vendo a gente passando o cartão pra lá e pra cá e fala: lá dentro tem um dinheiro infinito, né? É só eu passar o cartão que resolve, não preciso de dinheiro físico. Não, preciso explicar que o cartão, dentro do cartão tem na verdade o dinheiro do papai e da mamãe e que ele vai acabando e quando ele acaba, acabou mesmo. E aí você fica devendo com força pro banco. Então esse tipo de coisa precisa ficar bem claro nos seus filhos. Ainda mais um filho de 10 anos de idade, já dá para entender bastante esse conceito. E claro, lembre-se de não ficar cedendo a choro. Isso eu acho que é coisa de criança pequenininha, mas se seu filho até hoje, com 10 anos de idade, tá todo fazendo birra porque não conseguiu a coisa que queria, é porque talvez faltou um pouco mais lá atrás e agora você precisa correr atrás e consertar isso. Então não ceda ao choro, explique para ele: dinheiro não é infinito, papai só tem isso, ou papai não tem como te dar agora, você só vai conseguir tal época, ou talvez você não vai conseguir, porque não tem condição. Então assim, dói pra criança, ela sofre, ela chora, mas é pro bem dela. No longo prazo, ela vai ver como isso fez bem. Quando ele for um adulto bem sucedido financeiramente, ele vai te agradecer. E como eu falei no vídeo anterior, não se esqueça de dar o exemplo primeiro. Não adianta você não cuidar das suas finanças e esperar que os filhos façam a mesma coisa com a mesada deles. Não é assim que funciona. Se você não fizer a sua parte, tudo vai ter sido em vão. E como a gente está num canal cristão, eu estou falando aqui para pais cristãos, também não esqueça de explicar para a criança que ela precisa tirar o dízimo e a oferta dela da mesada. A mesada dela é de R$30, tem que tirar os R$3 do dízimo e também talvez R$1 ou R$2 aí da oferta, ou quanto a criança queira. Precisa ensinar esses conceitos para os nossos filhos também, para mais para frente, na adolescência, na vida adulta, não ficar confuso na cabeça deles, né, de como é que funciona essa parte. Isso é bíblico, se você é cristão, você sabe bem do que eu tô falando, certo? E eu queria agora compartilhar com você o nosso verso de hoje, o nosso verso que encerra o assunto de hoje, que tá lá em Deuteronômio 6, verso 6. Diz assim: essas palavras que lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Aqui, Moisés está falando sobre você amar a Deus e ao próximo, né? Essas palavras, as palavras dos mandamentos, da palavra de Deus, estarão no seu coração. E depois ele fala: você as inculcará a seus filhos. Quando fala inculcarás, a Bíblia está denotando aqui um ensino mais claro, incisivo, contínuo, que é o que a gente tem que fazer no nosso lar. É claro que a Bíblia está falando aqui do ensino espiritual, da instrução espiritual, que você deve dar isso para os seus filhos, essa deve ser uma realidade no nosso lar. Mas também, é claro, a gente pode adaptar as finanças. Você também deve inculcar na cabeça dos seus filhos esses ensinamentos
para que no futuro eles te agradeçam e não sofram tanto nesse mundo que a gente sabe é tão complexo, é tão difícil. Então, fazendo a sua parte, você pode ter certeza que você vai colher os frutos mais na frente, mesmo que agora seja um pouquinho difícil. Tá bom? Esse é o meu desejo para você, que você tenha um lar abençoadíssimo na presença de Deus, juntamente com toda a sua família. A gente se vê no próximo episódio, no último episódio da nossa série aqui sobre educação financeira para filhos, falando agora já para filhos maiores, os adolescentes. Eita, falo difícil, né? Mas a gente vai conseguir. Todo mundo passou por isso e sobreviveu, nossos filhos também vão conseguir. A gente se vê no próximo. Tchau!